e assistiram o jogo, o primeiro tempo foi de uma maneira, o segundo tempo o Filipe Luiz armou o time de uma outra maneira. Isso mostra que muitos falam, essa diferença toda. Cadê essa diferença toda? Cadê essa diferença toda? A falta que o Saul faz no Nuno Mendes no segundo tempo da prorrogação é a falta que o Jorginho talvez tivesse que fazer e seria expulso. Exatamente. Então a decisão foi correta. O Felipe Luiz fez tudo o que tinha que ser feito no jogo. Só que, cara, a escalação do Plata desde o início, acho que também, né? O mérito grande do Flamengo é ter ido lá no Catar e ter disputado a final contra o PSG e ter sido competitivo, ter jogado de peito aberto, ter sofrido quando o PSG dominou, mas também fez o PSG sofrer quando teve o domínio. Hoje dava pro Flamengo ganhar. Primeiro tempo, achei o Paris Saint-Germain melhor. No segundo tempo, o Flamengo criou, teve chance, poderia ter ganho o jogo. No primeiro tempo da prorrogação, o Flamengo também esteve melhor. Dos 35 aos 45 do segundo tempo, o Flamengo poderia ter vencido o jogo. Poderia ter vencido o jogo. Foram 3 oportunidades. Pra mim é mais clara a do Plata, né? Que ele chuta pra fora. O último lance do... Salve, nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo aqui. Nesse vídeo vamos repercutir o que a imprensa esportiva falou sobre essa atuação do Flamengo na final do Mundial de Clubes diante do PSG. Chegou a levar o empate até o final da prorrogação, porém quando chegou nos pênaltis, né, o Flamengo não foi muito feliz nas cobranças e acabou perdendo o título do Mundial, né? Então sim, mais uma relação. Vambora com mais um react, deixe seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo aí, é importante. E hoje o vídeo tá bom, né? Só que se a gente for olhar pro contexto da temporada inteira, é só orgulho desse time do Flamengo. Conquistou todos os títulos praticamente possíveis ali, aqui no cenário da América do Sul. E o Mundial de Clubes aí diante do PSG só seria, podemos colocar assim, né, uma cereja do bolo. Sabemos que era difícil, mas quando você chega numa disputa de pênalti contra um poderoso PSG, você tem a sensação que o título escapou ou escorreu pelos seus dedos, né? Essa acho que é a sensação que todo torcedor flamenguista está sentindo agora, né? Mas fazer o quê? Vamos embora com mais um vídeo aí. Mas a temporada foi muito perfeita do Flamengo, teoricamente, podemos dizer assim, né? Deixa o like e vambora com mais um vídeo. Lista em pênalti. Começa aí, né? Aí traz o Chevalier, um garoto de 20 e poucos anos, barra o Chevalier pra final e o goleiro que ele botou, o Safonov, que tava lá e que nem fazia cócegas no Donnarumma. Não, tava jogando, começou a jogar. Na época do Donnarumma, não fazia nem cócegas pro Donnarumma, ele é o herói pegando 4 cobranças. 4 cobranças. Mas não dá. Perder, né? Tem um ponto... O torcedor, mas, puta, levar essa decisão pros pênaltis, eu já acho que foi pica. Tem um ponto que o Felipe Luiz, ele tomou a decisão de, pra ficar vivo no jogo, ele tirou os 2 melhores batedores de pênalti. Com certeza. Né? Mas talvez ele tivesse perdido na prorrogação. Então, é isso que eu tô dizendo. Se ele mantém os batedores pensando no pênalti, os caras saíram com 65, se eu não me engano. Ainda faltava 1 hora de jogo. Você tinha mais 30 de bola rolando, mais tinha 30, os volantes amarelados. Os volantes amarelados. Então ele tomou uma decisão de tirar 2 batedores que você, né, tendo um peso ali de Arrascaeta, de Jorginho, né, que é um cara que inclusive fez o gol de pênalti do Flamengo. Ele tomou a decisão para ficar vivo. Total. Acho que a partida não tem o que falar e tento foi pros pênaltis, né? Tento ser o mais coerente possível, né? Antes da gente começar o react aqui, eu virei pra Tainá e falei, o Felipe foi homem, muito homem hoje, porque ele tirou os brabo, né, os batedores, pra tentar ganhar o jogo no tempo normal, pela parte física, pela parte técnica. Agora o Flamengo teve chance, tá? Então, o Flamengo teve chance de ganhar o jogo com a bola rolando. O Flamengo perdeu nos pênaltis. Eu não posso ser hipócrita de vir aqui e falar, pô, agora que perdeu é muito complicado. Cara, o Arrasca não fazia um bom jogo naquele momento. Fisicamente falando, ele estava sendo engolido pelo PSG. O Jorginho estava amarelado e o Saul tomou amarelo. A falta que o Saul faz no Nuno Mendes no segundo tempo da prorrogação é a falta que o Jorginho talvez tivesse que fazer e seria expulso. Exatamente. Então a decisão foi correta. O Felipe Luiz fez tudo o que tinha que ser feito no jogo. Só que, cara, a escalação do Plata desde o início, acho que também, né? Cara, pra você enfrentar o PSG, a corda é esticada mesmo. Tem uma hora que pode faltar aqui, pode faltar ali, e na hora dos pênaltis faltou os batedores. Só que o primeiro tempo do Flamengo, nos 90 minutos, o primeiro tempo do Flamengo não foi muito bom.
Pra não escolher uma Segundo tempo foi Segundo melhor, tempo foi bom, cara. Segundo tempo o Flamengo jogou. Segundo tempo o Flamengo se expôs. O pênalti que o Arrasca sofre é daquilo que a gente falou que o Flamengo tinha que fazer, a marcação alta. Uma cobrança de lateral, todo mundo sufocando o Paris Saint-Germain lá. Exatamente. E aí o Marquinhos, tem um cara que vai dormir essa noite aliviado, é o Marquinhos. Porque o Marquinhos tinha jogado tudo na casa do chapéu. E aí o time ganha nos pênaltis, ele vai dormir aliviado. Claro, fica muita coisa ali na conta de quem comete o pênalti. Claro. Mas tudo que aconteceu na jogada antes do pênalti, o jeito que o PSG cobrou o lateral e... Enfim, o jeito que eu acho que o Marquinhos foi imprudente na área, né? O Arrascaeta foi esperto pra caramba. Quantas vezes o Arrascaeta sofreu esse pênalti na carreira? 215. Sim. Que é isso, ele tem essa habilidade também. Eu não sou flamenguista assim, mas eu falei até pro Wallace que antes de começar o React. Se é pra terminar desse jeito aí, eu preferia perder nos 90 minutos. Putz, eu não acho. Eu prefiro, é muito dolorido, cara. O Arrascaeta muito e dolorido. o Jorginho saíram aos 75, né? Então faltavam 15 eu nem minutos, perguntei né? pro 15 senhor... mais prorrogação, 45. Que o senhor tava andando pro lado pro outro aí. Tava nervoso, eu entendo. Se você pudesse escolher, você preferia ter perdido os 90 minutos do que nos pênaltis? Acho que sim. Perder nos pênaltis é muito dolorido, eu não tenho, cara. Mais sofrido? Nossa, dói demais. Se você virar pra mim e falar, você vai perder... Aí, beleza. Não, sim. Mas, não, pô, tem que sabendo que você vai perder. Então, sabendo que vai perder, beleza. Eu acho que no momento que empata, te dá esperança. O jogo, tem que bater o pênalti. É porque o time melhorou. O time, final do jogo, o Flamengo tem duas oportunidades claras para fazer o gol. Fazer o gol, uma né? com o Pedro e a outra com o Plata. Acho que a questão física, no segundo tempo, na prorrogação, o Flamengo... conseguiu ter mais domínio do jogo. Mas eu te garanto que entre perder de um 2-0 sem jogo, um 2-0 morto, e perder nos pênaltis, entre perder como perdeu pro Bayern, e entre perder como perdeu pro PSG na final do Mundial, 1000 vezes perder nos pênaltis. Eu concordo, Wallace, mas eu preferia, assim, é que a gente não sabe o que aconteceu nos pênaltis. Se eu soubesse, preferia ter tomado um gol aos 92 minutos no tempo do que ir pra pênalti. Pra perder nos pênaltis, pra mim, é muito dolorido. Mas é muito dolorido. Mas aos 90 e pouco também é dolorido. Nessa aí de perder... Pra mim, o único jeito que é menos pior de perder, sei lá, tomando 1-0 com 10 minutos. Alguém na sendo FIFA dominado ainda o jogo inteiro, aí você fala... Alguém na FIFA ainda vai me ouvir. Toda derrota vai doer. Essas cobranças de pênalti tinham que ter acontecido antes do jogo começar. Porque aí, sabe o que aconteceu? O Paris Saint-Germain jogar pelo empate. A postura do Flamengo ia ser outra na prorrogação. Os pênaltis têm que ser cobrados antes do jogo começar. Eu contra o seu time. Um pra cada lado. Você perdeu, eu ganhei, vou jogar pelo empate na prorrogação. Pra que esse sofrimento aí depois, cara? Tragédia grega, né? Pra quê? Tragédia grega, você sabe o final antes da peça. Pensa se não é melhor, Vitor Sérgio. Que aí você vai entrar na prorrogação com uma outra postura, sabendo que você tem que ganhar a prorrogação. Entendeu? Eu ganhei antes de você nos pênaltis, eu posso empatar. Antigamente tinha campeonatos que você jogava, se fosse pra prorrogação, quem tinha a melhor campanha podia empatar na prorrogação. No futsal é assim. No futsal ainda é assim, mas no futebol era assim também. Era melhor. Na época que tinha campeonato estadual. Acabou agora, o Flamengo foi gigante. Nós temos que falar isso. E o Flamengo mostrou algumas faces assim que nós temos que entender e temos que analisar que foram importantes. Muito mérito do Felipe Luiz. Muito mérito do Felipe Luiz. Para quem entende de futebol, e vocês que gostam e assistiram o jogo, o primeiro tempo foi de uma maneira. O segundo tempo, o Felipe Luiz armou o time de uma outra maneira. Isso mostra que muitos falam, essa diferença toda. Cadê essa diferença toda? Cadê essa diferença toda? Então o Paris Saint-Germain foi campeão com mérito, mas parabéns ao Flamengo. Parabéns ao Flamengo. Pelo grande trabalho que foi feito. E outra, toda hora chegando, uma hora vai bater campeão. Sem dúvida alguma. Valeu, rapaziada, tamo junto. Agora, uma coisa importante, né? O goleiro do Paris Saint-Germain, que goleiraço, né? Eu confesso, quem julga o livro pela capa, né? Eu julguei o livro pela capa. Falei, esse goleiro não vai pegar nenhum pênalti. Esse goleiro não vai pegar nenhum pênalti. O cara foi lá e, fez o trabalho dele. Agora, enfim, vou parar por aqui. Mas para o Saúl da vida, não é fácil jogar no Brasil, não. Saúl chegou no Brasil, tá mais falando do que propriamente jogando. Ah, que não sei quem é maior, que a fulana é não sei o quê. Joga bola, rapaz. Você tá nos maiores clubes que tem no mundo, joga bola. Para de falar um pouco. É isso, rapaziada, tamo junto. Mais uma vez, parabéns ao Flamengo. Parabéns ao Felipe Luiz. Nós temos treinadores bons pra caramba mesmo, que já vai fazer história na Europa também. Tamo junto, rapaziada. Valeu.
Pessoal, bom, o Flamengo fez uma disputa competitiva contra o PSG. O PSG é um dos 3 melhores equipes do mundo. É o campeão da Champions, tem um grande time, um grande treinador, tem um futebol envolvente, agradável. Envolveu o Flamengo no primeiro tempo, tomou conta do jogo. O Flamengo correu errado demais, tomou um gol. O Rossi estava super nervoso, falhou muitas vezes na saída de bola. Teve aquele gol anulado que foi um absurdo. Ele foi evitar o escanteio e chutou para dentro do campo a bola. E larga o gol vazio, porque é o goleiro, ao invés de chutar para a lateral, ele chuta para dentro do campo e tomou o gol. A sorte foi que a bola tinha saído. Então o primeiro tempo foi totalmente do PSG. O segundo tempo o Flamengo equilibrou, voltou melhor emocionalmente, voltou marcando melhor, mais de perto, sem dar muito espaço. O Arrascaeta sofreu um pênalti que foi, assim, pênalti fraco, né? Não era uma jogada importante, o Marquinhos fez o pênalti, o Jorginho fez, empatou e o jogo ficou equilibrado. O Flamengo criou diversas chances para poder vencer a partida por 2-1, assim como o PSG no final pressionou bastante também. A prorrogação foi equilibrada também, teve momentos Flamengo, momentos PSG. O mérito grande do Flamengo é ter ido lá no Catar e ter disputado a final contra o PSG e ter sido competitivo, ter jogado de peito aberto, ter sofrido quando o PSG dominou, mas também fez o PSG sofrer quando teve o domínio do jogo. Foi um empate justo. Se alguém vencesse por 2-1 também seria justo, porque foi muito equilibrado. Agora, nos pênaltis, gente. Nos pênaltis. É inadmissível perder 4 pênaltis batendo mal numa final de campeonato intercontinental ou mundial ou qualquer coisa que seja um campeonato importante. Dois times, jogadores do tamanho que tem PSG e Flamengo. O Flamengo fez o primeiro gol com o De La Cruz e depois perdeu 4 seguidos, 4 batendo muito mal. O mérito do goleiro do PSG foi ter escolhido o canto certo, porque a batida foi fraquíssima. A batida foi na mão do goleiro. O Léo Pereira escolheu o meio do gol e o mérito do goleiro foi ter achado que ele ia bater no meio do gol mesmo. Perdeu. Gente, final de campeonato intercontinental ou mundial de clubes ou qualquer coisa que seja. Você vai lá, bate o primeiro muito bem, como fez o De La Cruz, e depois você perde 4. O seu goleiro ainda pega um pênalti e você precisa fazer o próximo pênalti para a disputa continuar e você perde também. Não, é inadmissível. Eu acho que ali foi nervosismo excessivo e descontrole mental e emocional dos jogadores do Flamengo que foram bater o pênalti. Porque não dá para perder 4 pênaltis. Mas isso não apaga o ano incrível que o Flamengo teve. Ganhou. Foi tetra da Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou o Carioca, ganhou a Supercopa, chegou à final do Intercontinental, empatou com o Paris Saint-Germain e foi perder só nos pênaltis de uma forma, na minha opinião, inadmissível, perder 4 pênaltis numa final. Mas parabéns ao Flamengo, parabéns ao Felipe Luiz, parabéns ao time pela campanha do ano todo. Parabéns mesmo. Olá. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Paris Saint-Germain, campeão intercontinental. Uma pena. O PSG hoje não foi nem sombra daquele PSG que ganhou a Champions League, enfiando 5-0 na Inter de Milão. Hoje dava para o Flamengo ganhar. Primeiro tempo, achei o Paris Saint-Germain melhor. No segundo tempo, o Flamengo criou, teve chance, poderia ter ganho o jogo. No primeiro tempo da prorrogação, o Flamengo também esteve melhor. O Rossi, cara, eu não confio nesse goleiro. Eu acho que ele comete muitos erros. Pega pênalti? Pega. Mas durante as partidas ele erra muito. E aí na decisão por pênalti, aí foi uma negação o Flamengo. Uma pena, porque hoje, de novo, dava e era para o Flamengo ser campeão. Que poderia ter matado o jogo. Foi esse período aí, dos 35 aos 45 do segundo tempo, o Flamengo poderia ter vencido o jogo. Poderia ter vencido o jogo. Foram 3 oportunidades. Para mim, a mais clara é a do Plata, né? Que ele chuta para fora. O último lance do jogo. E aí, na prorrogação, o Paris Saint-Germain toma conta da bola. Mas tem um aspecto interessante nos números apresentados aí, que diz respeito às finalizações, às chances claras de gol. O Paris Saint-Germain quase não as teve. O Rossi foi pouco ameaçado durante o jogo.
Mas você não achou no início, e eu quero a participação dos companheiros também, o Rossi apavorado? Porque o preciosismo dele, aos 9 minutos, de tentar tirar aquela bola que seria escanteio, desnecessário. Ali o Flamengo já poderia ter sofrido o primeiro gol. 9 minutos. Aí a vaquinha tinha deitado, né? E a situação ia ser muito mais complicada. E depois ele falha na hora do gol, mas aí já eram 37 quando o Kvaratskhelia faz o gol, né? Mas aquele preciosismo do Rossi, eu acho que transmite insegurança pro time quando o cara faz uma pataquada daquela. Eu acho que esse lance diz mais sobre a marcação-pressão na saída de bola do Paris Saint-Germain do que pelo próprio Rossi. Ali era bumba meu boi, ali era estancar sangria. A marcação do Paris Saint-Germain na pressão, na saída de bola do adversário, é uma coisa frenética. Então, mas pensa bem, numa final de campeonato ele não podia ter feito o que ele fez. Mas ali o erro foi do Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta, quando se viu a coçada, ele dá um passe errado, dá um passe na fogueira, o Rossi vai tentar dar só acho que pra tentar tirar a bola ali de perto, porque seria um escanteio, como foi. Assim, o resultado do jogo nos 120 minutos foi 1-1, ponto. Se a gente tivesse que considerar um resultado justo, numericamente falando, quanto seria esse jogo? Acho que 2-1 para o PSG seria um resultado justo. Acho que o PSG foi melhor do que o Flamengo, se a gente for olhar o que foram 120 minutos. Mas não foi um baile, não foi um amasso. Acho que o PSG foi melhor, dominou mais as ações, teve as principais chances do jogo. A gente viu aí nos melhores momentos a chance que o Marquinhos perdeu ainda nos acréscimos do segundo tempo. Poderia ter decretado o fim da partida. Aliás, o brasileiro, o Marquinhos, teve um jogo muito abaixo do que a gente espera de um zagueiro de seleção brasileira. O Pátio, para mim, fez uma partidaça. O que jogou o equatoriano, ele consagrou o Marquinhos hoje. O Pátio, sim, teve uma grande noite. Acho que lidou muito bem com todos os ataques do Flamengo. O Marquinhos, eu acho que também teve o seu momento de instabilidade emocional. Se você pegar a imagem, na hora que o Flamengo faz o gol com o Jorginho, ele tenta levantar a mão, vamos lá e tal. Estamos seguindo o jogo, mas o Paris Saint-Germain sentiu o gol feito pelo Flamengo. E o brasileiro teve uma noite infeliz. A gente espera mais do capitão do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. Ele poderia ter feito gol na vitória do Paris Saint-Germain, no último lance do jogo, tá prorrogação. Foi esse lance que a gente citou aí, agora que... Dembélé, esse lance aí. O Dembélé chuta, dá a bola pro Marquinhos, faz. E ele chuta para trás, né? Então, o Marquinhos, de fato, não teve uma grande atuação, não. Para mim, o melhor jogador em campo até os pênaltis foi o Nuno Mendes. O que esse cara jogou foi um absurdo. Um absurdo. O Fabián Ruiz começou bem o jogo, depois perdeu o desempenho, né? Ele começou ali pelo lado esquerdo. Inclusive é dele o chute aos 9 minutos, que a bola vai pro gol e tal. Mas depois ele sumiu no jogo, né? Então, assim, dos meias do Paris Saint-Germain, eu vou destacar Vitinha e João Neves, os dois. Vitinha, o cara da bola parada também, aquela coisa toda, um jogador muito técnico. Técnico demais, um jogador, para mim, subestimado, um jogador fisicamente até meio desprovido, né? Sim. O Fabián Ruiz, a impressão é que ele é um jogador lento, né? Porque ele tem talento para dominar a bola e tal, mas você vê que ele dá sequência em quase todos os lances, né? Como ele clareia as jogadas, Ele tinha um papel importante no primeiro tempo, que era ir lá pro lado esquerdo, receber a bola por fora, induzir o Pulgar a sair no combate e aí a entrada da área do Flamengo ficava vazia, ou aquele espaço na frente da primeira linha de 4. Então o Fabián Ruiz fez um bom jogo, mas tivesse que destacar um dos meio-campistas hoje especificamente, eu gostei mais do jogo do João Neves. Achei que ele teve uma partidaça. João Neves foi bem demais. Partidaça. Ele vinha, baixava, era o cara que fazia a boa leitura do lado direito. No momento em que o Flamengo pressionava do lado contrário, então ele se posicionava para receber a bola, para iniciar e girar o jogo, fazendo muito movimento sujo de atacar as costas da última linha do Flamengo no momento certo. Quando o centroavante do Paris Saint-Germain, que executa aquele papel que a gente mostrou aqui do falso 9, sai e volta para criar superioridade numérica, é sempre o João Neves quem fica lá na frente, praticamente como um centroavante. Então a inteligência desse cara para jogar e para entender os espaços específicos que o Luiz Henrique pré-determina, eu acho que essa capacidade é insuperável. E ele apareceu 2 vezes na bola parada do PSG no segundo poste. Isso. Claro, ele não tem estatura para brigar. Primeiro lance de perigo do jogo é Exato. Isso. Se ele pega bem na bola, era 1-0. 1-0. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Eu entendo que muitos torcedores devem estar se perguntando, pô, o Flamengo não poderia bater melhores pênaltis, né? Pô, perder 4 de uma vez só em uma final.
Não, obviamente, não é o correto perder 4 pênaltis em uma decisão, né? Mas, se a gente for olhar o contexto dessa partida, é um Flamengo que se desgastou muito durante o jogo, correu os 90 minutos, teve a prorrogação. O último jogo da temporada, se não me engano, acho que era o jogo 74 dessa equipe, né? Acho que teve 4 jogos com Carioca. Esse último jogo diante do Mirassol, né? Pelo Brasileirão, o Flamengo patou lá 3-3 com a molecada. Com o time principal, foi 74 jogos. Porém, é aquilo, né? Jogadores cansados, desgastados, os 2 melhores batedores de pênalti do Flamengo foram substituídos ali no minuto 25, 30 ali, beirando esse tempo aí, 20, 30 minutos do tempo ali, porque já estava desgastado, cansado, o Arrascaeta fisicamente cansou no segundo tempo, nem aguentava mais marcar. Jorginho também tinha cansado e também, como era um cara defensivo, de contenção ali, da zaga, já estava amarelado. Então, quando o Felipe Luiz tirou o Gar e o Jorginho e botou o De La Cruz e o Saul, eu acho que fez muito bem. Os jogadores entraram bem na partida, deram outra dinâmica ao time. Pedro também, não vou dizer que entrou bem, mas conseguiu fazer algumas jogadas. O Flamengo teve seu momento de superioridade em relação ao PSG no segundo tempo, né? O pênalti, ou melhor dizendo, um gol, né? O Flamengo, que acabou vindo do pênalti, foi uma marcação alta que o Flamengo fez, pressionou o PSG lá em cima, quando teve uma cobrança de lateral, né? Então o pênalti só surgiu porque o Flamengo pressionou o PSG lá em cima, quando teve uma cobrança de lateral. Aí o Flamengo conseguiu recuperar a bola e obviamente, o Arrascaeta sofreu um pênalti do Marquinhos muito bem. Um pênalti muito bem marcado, né, teoricamente. Por que eu tô falando teoricamente? Porque o juiz, ele não marcou dentro de campo, né? Ele esperou o lance decorrer, aí o VAR chamou, ele foi analisar o lance e marcou o pênalti. Não demorou muito, ele 10 segundos ali, olhou o lance e viu que era pênalti. Aí o Jorginho, com sua maestria batendo o pênalti aí, é um dos melhores batedores de pênalti aí aqui dos últimos tempos aí, converteu o pênalti, né? Então, é aquilo. Se eu for colocar um desafio aqui, eu vou citar 3 jogadores aqui e você fala na tua opinião qual foi melhor. Jorginho, Gabigol ou Henrique Dourado? Só cara que sabe bater muito pênalti. Se a gente for olhar, os estilos deles são muito parecidos. Esperam o deslocamento do goleiro, né? Ou o goleiro dá um canto, eles batem no outro. São pênaltis muito bem parecidos, né? Mas chegou nos pênaltis ali, né? Complicado, né? O Flamengo teve chance sim de fazer até o 2-1 ali no final, nos últimos 10, 15, principalmente os 10 minutos do final do jogo ali, mas teve o lance do Bruno Henrique, teve o lance do Plata ali, não conseguiu. Prorrogação, o PSG realizou um chute para fora, que levou perigo. Teve o chute do Nuno Mendes também, né? Que o Rossi fez uma defesa, mas a bola já iria para fora. Teve a situação 2 chutes do Dembélé, né? E ele acabou chutando para fora. E no pênalti também, durante a cobrança de pênalti, ele acabou isolando. Mas não adiantou muita coisa, né? O Flamengo conseguiu perder com o Saul, perdeu com o Léo Pereira, perdeu com o Luiz Araújo e ainda perdeu com quem? Saul, Léo Pereira, Araújo. Eu tô esquecendo mais alguém. Começou com o De La Cruz, depois foi o Saul, aí depois Léo Pereira, se não me engano, e Luiz Araújo. Eu tô esquecendo, eu só não lembro quem, entendeu? Mas infelizmente acabou acontecendo. Mas se você lembrar, deixa nos comentários aí. Tamo junto.